Merlin. Merlin é o pecado da gula do javali Boachim dos 7 pecados capitais. Ela é considerada a maior maga da Britânia. Seu tesouro sagrado é a estrela da manhã Aldan, um orbe flutuante que ela pode invocar à vontade e frequentemente usa em conjunto com seus feitiços e seu poder inerente infinito. O nome Merlin é na verdade um pseudônimo, pois seu nome verdadeiro é impronunciável para humanos. Aparência. 10 anos atrás, Merlin usava um conjunto completo de armadura com um elmo único que se assemelhava a um besouro, como o resto de seus companheiros 7 pecados capitais. Este conjunto de armadura tinha um vestido longo e ela usava botas de salto alto. O pôster de procurado de Merlin a retrata como uma jovem com longos cabelos escuros. Sua tatuagem dos 7 pecados capitais está localizada no lado esquerdo do pescoço e é de cor vermelha, daí seu apelido de porco carmesim. 10 anos depois, Merlin foi vista pela primeira vez vestindo uma longa capa violeta que cobria todo o seu corpo e rosto, tornando seu sexo ambíguo. Quando a capa foi rasgada, Merlin mostrou-se muito semelhante à sua aparência em seu pôster de procurado. Ela é vista como uma mulher magra, atraente e alta com 3 marcas de beleza abaixo do olho direito, embora depois de seu reaparecimento após a derrota de Hendrickson, ela pareça ter apenas uma única marca de beleza maior e mais baixa. Sua roupa consiste em um casaco longo de gola de pele altamente revelador e aberto, com botões em forma de coração, shorts curtos que lembram calcinha com um coração e botas de cano alto. O cabelo de Merlin está na altura dos ombros e preto. Depois de ter seu feitiço de selo mágico refletido pelo Full Counter de Chandler, é revelado que sua verdadeira forma é a de uma criança. Nesta forma, ela é descrita como uma criança adorável por Chandler, com longos cabelos negros atingindo o meio das costas. No final do arco do Rei Demônio, Merlin ficou com queimaduras no queixo e na boca. Ela mesma decide manter as queimaduras como um símbolo da existência de Escanor depois que ele morreu. Personalidade. Antes da suposta traição dos 7 pecados capitais, Merlin demonstra uma natureza lúdica dizendo a seus companheiros de equipe que seu encontro com o grande cavaleiro sagrado pode acabar sendo uma repreensão de seu superior por destruir o grande altar druida. Merlin também se desculpa ao pedir perdão a seu capitão por nocauteá-lo. Ela gosta de zombar e desafiar os outros, provocando sua aprendiz Vivian por se perder na raiva novamente. Merlin tende a usar qualquer um como cobaia mágica para testar novas técnicas que aprendeu, desde que os resultados sejam bons, como Meliodas havia notado. Merlin é uma mulher muito calma e passiva, quase nunca perdendo a calma, independentemente da situação. Mesmo quando ela e todos estavam sendo oprimidos por Galan, Merlin permaneceu calmo e foi capaz de pensar em uma estratégia para combatê-lo. A única vez que ela perde a calma é quando a situação está além de sua capacidade de lidar, como Meliodas voltando ao que era antes ou quando Arthur foi empalado por sua própria espada. Merlin é descrita como uma mulher muito misteriosa, pois muitos que a conhecem têm dificuldade em dizer o que ela está procurando. Ela expressou entusiasmo quando os 10 mandamentos estavam livres, principalmente sabendo que ela poderia obter uma grande quantidade de informações de sua aparência e se interessando pelos poderes de Escanor devido aos muitos mistérios que o cercam. De acordo com Meliodas, Merlin tende a se interessar por qualquer coisa que seja considerada rara, como os poderes de Escanor e vários demônios que ela pode usar em seus experimentos. Mesmo os demônios têm dificuldade em entender o que ela está procurando. Apesar de sua natureza misteriosa, de acordo com Escanor, Merlin é uma mulher muito gentil e alegre. Ela normalmente é gentil e educada com todos ao seu redor, mesmo aqueles que ela não conhece. Merlin também é a única pessoa que trata Escanor como uma pessoa ao invés de um monstro como todo mundo faz antes dele se juntar aos pecados. Ela também tem um lado maternal, tratando Arthur como uma mãe trataria um filho e ficou profundamente triste com sua morte. Apesar de seu comportamento geralmente gentil e calmo, Merlin sabe quando falar sério. Quanto ao renascimento dos mandamentos, ela repreendeu Hulk por levar a situação levianamente. Ela também assumiu o comando depois que Arthur foi morto, recusando-se a deixar qualquer outra pessoa de quem ela gostasse morrer. Merlin ama o conhecimento acima de tudo. Pela vontade de aprender tudo, suspendeu a própria idade para ter todo o tempo do mundo para estudar e aprender tudo. Por esse motivo, ela se empolga regularmente sempre que tem potencial para aprender algo que não conhece. Ela estava interessada em Escanor principalmente devido aos seus poderes únicos, bem como a forma como ele flutua durante o dia e estuda um Greyroad capturado para aprender mais sobre como seu mandamento funciona. Por causa de seu desejo de conhecimento, Merlin é uma mulher muito perspicaz e inteligente, capaz de avaliar com calma a situação em questão, não importa o quão terrível seja, além de explicar de cor a mecânica de qualquer forma de criatura ou magia. No entanto, Merlin não deixa de reconhecer quando não sabe algo ou quando uma situação está além de sua capacidade de entender.
Apesar de Merlin ser geralmente calmo e sério, ela é capaz de ficar chocada ou envergonhada. Como quando Elizabeth recuperou suas memórias, ela perguntou a Merlin se ela poderia chamá-la de Big Sis como costumava fazer, o que deixou Merlin profundamente envergonhado. Ela até ficou envergonhada quando os outros pecados, principalmente Escanor, perguntaram se Elizabeth poderia falar mais sobre isso. Ela parece ter muito pouca modéstia, já que Merlin não tem problemas em usar muito pouco em público ou mesmo permitir que Escanor lhe faça uma massagem enquanto ela toma banho. História: 3.000 anos atrás. Merlin nasceu em Belialuin, a capital dos magos, que se manteve neutra no conflito entre o clã da deusa e o clã do demônio. Ela foi levada ao caminho da magia por seu pai e pelo mágico Golter. Merlin nasceu com a magia mais forte e única, além de ser um prodígio com um talento e inteligência tal que superava os sábios da capital. Juntamente com outras crianças com aptidão para magia, Merlin foi experimentado pelo povo de Belialuin como cobaia sob o pretexto de pesquisar a magia suprema, mas na realidade eles procuravam transformar as crianças em armas contra as deusas e demônios de nível superior. No fundo, Merlin era uma criança faminta pelo amor de um pai. No entanto, seu pai, o principal sábio de Belialuin, nunca deu nada a ela além de material de estudo e testes para realizar. Um dia, cansado daquela vida que parecia uma prisão, Merlin fugiu de Belialuin. O povo da capital foi atrás dela, mas Merlin conseguiu evitá-los até que finalmente a alcançaram. No entanto, Merlin foi salvo por um membro do Demon Clan, Meliodas. Quando Meliodas estendeu a mão gentilmente, o coração de Merlin se encheu de um amor que ela nunca havia recebido de mais ninguém. Com o tempo, esse sentimento foi se aprofundando até se tornar algo especial. No entanto, não importa quanto tempo ele gastasse, Meliodas nunca demonstrou sentimentos românticos por Merlin. Merlin então decidiu abandonar sua forma de garotinha e se recriou na imagem de uma mulher adulta e parou o tempo que passava por ela, na esperança de conquistar o coração de Meliodas para sempre. Infelizmente, essa esperança nunca foi realizada porque Meliodas se apaixonou por uma deusa chamada Elizabeth. A princípio, Merlin ficou cheio de raiva, tristeza e ciúme. No entanto, Merlin nunca poderia odiar nenhum deles. Ela até se tornou muito próxima de Elizabeth e a considerava como uma irmã. Merlin decidiu voltar para Belialuin pelos próprios pés e tentou preencher o vazio que havia ficado em seu coração, aplicando-se ao treinamento mágico, lendo todos os escritos que podia e devorando avidamente todo o conhecimento do mundo. Porém, nada disso a preenchia e ela passava seus dias atormentada, até que um dia ouviu as fofocas dos sábios e soube de um ser chamado Caos, a vontade de poder nascida nas estrelas distantes e que se acredita ter criado o mundo, também como o Rei Demônio, a divindade suprema e a árvore sagrada, junto com o clã gigante e finalmente os humanos, até que foi selado pelos dois deuses que havia criado por medo do poder de seu criador e desejo de governar o mundo. Depois de descobrir isso, Merlin dedicou sua vida a ressuscitar o caos na esperança de que esse ser que deu origem a um desconhecido ilimitado pudesse finalmente saciar seu coração faminto. Quando a notícia sobre uma criança milagrosa nascida com magia infinita logo se espalhou nos reinos das deusas e dos demônios, ambas as partes tentaram colocar a garota do seu lado para fazer pender a balança da guerra a seu favor. O povo de Belialuin se opôs a isso, alegando que tanto a garota quanto seu poder eram propriedade deles. No entanto, contra a vontade de seu povo, Merlin decidiu negociar com os deuses de ambos os clãs, a divindade suprema e o rei demônio, e disse que seguiria aquele que lhe desse a melhor bênção. O rei demônio deu a ela todo o conhecimento das artes secretas e obscuras do reino demoníaco e a tornou imune à lavagem cerebral e às habilidades de possessão das deusas. A divindade suprema deu a ela proteção contra maldições e mandamentos sombrios. Merlin de alguma forma conseguiu enganar os dois deuses para renegá-los, aceitando ambas as bênçãos. Furiosos, os dois deuses desencadearam sua raiva contra Belialuin, amaldiçoando-o com névoa e morte por 1000 dias e destruindo-o com fogo e raios. Merlin conseguiu escapar ileso, tornando-se o único sobrevivente de Belialuin. Perto do fim da Guerra Santa, Merlin pediu ao artesão gigante Dubs para criar o Caixão da Escuridão Eterna para selar o Rei Demônio e a Divindade Suprema, como parte de seu plano para quebrar o selo do caos, mas depois percebeu falha em seu plano, pois um dos dois teve que ser aniquilado para interromper o equilíbrio de luz e escuridão que eles mantinham. 27 anos atrás. Quando Meliodas estava servindo como cavaleiro sagrado em Danafor, ele teve um encontro com Merlin esperando que ela pudesse lhe dar uma maneira de quebrar a maldição que havia sido lançada sobre Elizabeth. Merlin sugere que se ele recriar o Caixão da Escuridão Eterna e liberar os 10 mandamentos, ele poderia usar o poder que Zeldris emprestou do Rei Demônio para quebrar a maldição. Meliodas se recusa a fazê-lo por causa do perigo que representaria e sabendo que Zeldris nunca o ajudaria, então Merlin concorda em procurar outro caminho.
Merlin se reuniria com Meliodas quando ele já servia o reino de Lyonesse, como os membros fundadores dos 7 pecados capitais, e foi ela quem, guiada pela visão do rei Bartra, identificou os outros 5 membros, enquanto o próprio Meliodas os recrutou. Enquanto Meliodas recrutou a maioria dos pecados pessoalmente, ficou implícito que Merlin ajudou um pouco no recrutamento de Golter, já que Meliodas era amigo do Golter original há 3.000 anos e ambos estavam cientes de seu passado. Em algum momento, Merlin deu a Golter uma armadura encantada para mantê-lo sob controle. 26 anos atrás. Quando Merlin e Meliodas conheceram Escanor, eles o convidaram para se juntar aos 7 pecados capitais. No entanto, os dois foram forçados a contê-lo por ordem do rei para parar o estrago que Escanor estava causando nas aldeias, levando-o a se tornar um membro dos pecados depois que Meliodas conseguiu o reino para exonerá-lo. A feiticeira se interessou pelo homem e ele se apaixonou por ela à primeira vista. Ela nunca teve medo de sua força monstruosa. Merlin testemunhou a luta que Escanor e Meliodas tiveram para decidir se Escanor se juntaria a eles ou não. Depois que Escanor fica inconsciente, Merlin atendeu ao seu pedido para reuni-lo com Rosa, enviando-o brevemente para a capital dos mortos. Sabe-se que Merlin participou de missões atribuídas aos 7 pecados capitais. Em algum momento, Merlin e seus companheiros pecados se encontraram com o rei Lyonesse, que estava acompanhado por uma jovem Elizabeth, de acordo com Golter. 23 anos atrás. Merlin e seus companheiros pecados capitais foram convocados pelo grande cavaleiro sagrado Zaratras para discutir a recente perda do reino de Edimburgo para um clã de vampiros. Merlin não lutou muito durante a missão, simplesmente teletransportou o grupo para o local e ficou de olho em Escanor para garantir que ele não perdesse o controle de seus poderes. Depois de pegar o globo ocular de Orlondi, porque Ban estava cansado de fazer 100.000 flexões, Merlin e Golter foram deixados para nocautear Escanor e levá-lo para casa depois que ele matou o rei vampiro Sraf. Eles então testemunharam o poder oculto de Meliodas quando ele criou um buraco de 30.000 pés de profundidade. Mais tarde, ela entrou no quarto de Escanor pedindo-lhe para ler um poema que ele escreveu para ela. 21 anos atrás. Merlin uma vez levou Vivian como sua aprendiz nas artes da magia, mas teve que lembrá-la constantemente de acabar com o hábito de se perder na raiva. Depois de derrotar uma rainha troll e destruir acidentalmente o altar do grande druida, Merlin foi convocado junto com o resto dos 7 pecados capitais para um castelo para encontrar o grande cavaleiro sagrado Zaratras. Depois que o encontraram morto, todos os pecados foram emboscados pelos cavaleiros sagrados de Lyonesse. Depois que Meliodas ordenou que o grupo se dispersasse, uma garotinha ajudou os pecados capitais a escapar. No caos, a garota ficou gravemente ferida e Meliodas perdeu o controle de sua raiva. Merlin pediu desculpas a ele e o deixou inconsciente, roubando sua força e levando-a para estar para selá-la até que chegasse a hora. Em algum momento, Merlin se juntou ao reino de Camelot e se tornou o mentor do novo rei, Arthur Pendragon, que ela percebeu ser o candidato perfeito para se tornar o hospedeiro humano do caos e a chave para seus planos finais. Ao longo dos anos, ela o ajudaria a crescer até que ele finalmente puxou a espada, Excalibur, da pedra e então viajou com ele de volta a Lyonesse para libertar Bartra Lyonesse dos Cavaleiros Sagrados. Habilidades e equipamentos. Como membro dos 7 pecados capitais, Merlin é muito poderoso. Ela é considerada a maior maga de toda a Britânia e, após sua introdução, ela foi capaz de derrotar facilmente alguns dos maiores cavaleiros sagrados de Lyonesse e dominar sua ex-aluna Vivian, a maga mais proeminente de Lyonesse. Depois de se libertar da petrificação de Galan, ela derrotou Grairoad, um dos 10 mandamentos. Durante a Batalha de Camelot, ela derrota sozinha os 2 demônios mais graduados, Chandler e Kuzak, que a elogiam como a criança genial que enganou o Rei Demônio e a Divindade Suprema. Ludociel, líder dos 4 arcanjos, afirma que nunca quer fazer de Merlin um inimigo. Merlin nasceu com um talento prodigioso e inteligência que, ainda na infância, conseguiu superar os sábios de Belialuin. A simples menção de seu local de nascimento e seu nome verdadeiro é suficiente para assustar 2 membros dos 10 mandamentos e fazer um deles fugir para salvar a vida. Mais tarde, Eldris a elogia por ser capaz de escapar de seu ataque e notou que não era surpresa que Grairoad perdesse para ela. Meliodas mais tarde afirmou que ela só foi vítima do ataque por ter sido pega de surpresa em estado de transe. Através de seu vasto conhecimento de magia e feitiços, Merlin demonstrou a habilidade de levitar e é capaz de lançar ilusões, tendo produzido um grande e poderoso exército de miragens que enganou até mesmo os grandes cavaleiros sagrados. Embora Merlin seja incapaz de usar a verdadeira magia de cura como os druidas da Floresta Oriental, ela é capaz de curar doenças usando seu item mágico Cure Angel. Após a batalha com os 10 mandamentos em Lyonesse, Merlin restaurou o reino devastado pela batalha ao seu estado anterior em uma única noite.
Na batalha, Merlin muitas vezes opta por teletransportar seus oponentes para uma infinidade de ambientes hostis enquanto ela tentava lutar contra Vivian e Galan. Ela também é capaz de criar portais mágicos em diferentes espaços, como fez durante a invasão de Edimburgo pelos 7 pecados capitais. Ela pode mudar para vários feitiços ofensivos que ela canaliza através do tesouro sagrado Aldan. Ao lutar contra Greyroed e os esqueletos ressuscitados de Melascula, ela empregou feitiços como Exterminate Rei e potentes explosões mágicas para incinerar seus oponentes. Ela também tem acesso a uma série de feitiços elementais, como em inglês Viro e Cyclic Castle, para dominar os oponentes, o primeiro tendo poder suficiente para destruir o castelo de Lyonesse. Em conjunto com seu infinito mágico, Merlin utiliza uma série de feitiços para servir a propósitos suplementares, como inibir o crescimento dos ovos demoníacos de Greyroed, congelando-os por toda a eternidade e congelando seu próprio tempo para criar uma forma de imortalidade. Ela também é capaz de usar o Infinity para aumentar muito a potência de sua magia de ataque, permitindo-lhe dominar o enorme Exterminate Rei de Chandler em sua verdadeira forma. Depois de receber as bênçãos do Rei Demônio e da Divindade Suprema, Merlin ganhou imunidade às habilidades de lavagem cerebral e posse do clã da deusa, bem como um fortalecimento de seu espírito, tornando inúteis ataques como Ressonante de Kuzak e resistência contra ataques mágicos e maldições sombrias, incluindo os mandamentos, pois ela foi capaz de se libertar do mandamento da verdade e não foi afetada pelo pacifismo de Greyroed. Através da bênção do Rei Demônio e dos estudos sobre o Golter dos 10 Mandamentos, Merlin também ganhou conhecimento das técnicas secretas originárias do Reino Demoníaco, como o Cubo Perfeito e Ordem Absoluta. O maior trunfo de Merlin na batalha reside em seu conhecimento e inteligência, usando estratégias para tornar seus oponentes indefesos sem enfrentá-los diretamente, ilustrado por meio de sua estratégia regular de deixar Escanor inconsciente por meio de uma combinação de Power Amplify e Golter's Blackout Arrow. Seu uso do Perfect Cube para colocar Meliodas em quarentena e sua tentativa de usar o Magic Seal contra Chandler. O maior exemplo disso está em sua batalha contra Chandler e Kuzak, onde ela utilizou uma estratégia completa para simultaneamente enfraquecer os mestres e impedir qualquer contra-ataque por meio de uma combinação inovadora de magia elementar aumentada por feitiços de invisibilidade, homem e enfraquecimento da resistência facilitados indefinidamente através do Infinity. Essa abordagem era assustadora o suficiente para derrotar os 2 demônios de alto escalão em suas verdadeiras formas. Habilidades: Infinito Infinity, uma habilidade que permite a Merlin parar o tempo de seus feitiços, fazendo com que durem por toda a eternidade. A habilidade é tão poderosa que muitos a rotulam como ultrapassa. Cancelamento Absoluto Abusórito Canceru. Ao colocar as mãos sobre um feitiço, Merlin é capaz de apagá-lo completamente da existência. No entanto, se o tipo específico de magia estiver sendo suficientemente poderoso, pode ser difícil apagá-lo completamente, em vez de ser temporariamente suspenso. Magic Cancel Magical Canceru, uma técnica que permite a Merlin cancelar qualquer magia que tenha sido lançada em um indivíduo. Foi mostrado para cancelar os efeitos de um de seus próprios itens mágicos. Localização Roction, um poder que permite a Merlin localizar qualquer item ou pessoa. Ela pode estender seu alcance para cobrir uma área de aproximadamente o tamanho de uma cidade. Power Amplify Power Purify, um feitiço que permite que Merlin amplifique a magia de seus aliados, tornando suas técnicas consideravelmente mais poderosas. Cubo Perfeito Pekuto Kibu, um feitiço que impede a entrada de qualquer um, exceto o lançador. Originário do mundo demoníaco, o feitiço envolve uma área específica e reflete todos os ataques, fortes ou fracos, de volta ao oponente. Shunkan-Ido, literalmente significa teletransporte, magia de teletransporte de alto nível que permite que Merlin apareça e desapareça em locais precisos e teletransporte grupos de pessoas instantaneamente. O raio de efeito do feitiço de teletransporte de Merlin tem vários quilômetros de largura. Sua magia de teletransporte demonstrou ser muito mais rápida do que a do maior mago do reino de Lyonesse. Aporte a poto, literalmente significa transição de objeto, uma técnica de teletransporte subsidiária que permite a Merlin convocar vários objetos, como roupas e armas, para ela e seus aliados. Shorenzoku Teleport CH Renzoku Terepto, literalmente significa teletransporte supercontínuo, esta técnica permite que Merlin se teletransporte continuamente. Aquadress Akuadorezu, literalmente significa Water Dress, um feitiço que cria roupas feitas de água. Ao refratar a luz na água, Merlin consegue esconder as partes mais importantes. Wave Dragon Ubu Doragon, um feitiço que permite a Merlin chamar muitos dragões feitos de água. Tempestade de Fogo Faia Sutimu, um feitiço que permite a Merlin atacar o oponente com uma poderosa rajada de fogo. Exterminar Reicos Ultiminator Rei,
literalmente significa luz da aniquilação, um feitiço onde Merlin dispara um feixe de desintegração, incinerando tudo na linha de fogo. Em inglês Virendorezuvru, um feitiço com o qual Merlin cria um vórtice de vento com um incrível poder destrutivo, sugando seus objetivos em direção ao seu centro. Shock Stinger Shokusutin, feitiço com o qual Merlin lança um raio no inimigo causando um grande impacto em seu corpo. Selo Mágico Magiku Shru, uma técnica que sela a magia do objetivo. E Cyclic Ashkuruki Asuru, um feitiço com o qual Merlin prende seus alvos dentro de enormes pilares de gelo. Este feitiço foi poderoso o suficiente para conter Kusaki por um breve período. Double Impact da Buru Impakuto, um ataque de 2 estágios, onde ao realizar uma sequência de gestos com as mãos, o usuário libera uma onda de força sobre seus inimigos que combina os atributos mágicos dos 4 elementos e os multiplica, e então desencadeia um segundo explosão mais poderosa com um estalar de dedos que contém um feitiço de enfraquecimento que diminui a resistência do oponente. Este feitiço é capaz de repelir Chandler e Kusaki simultaneamente em suas formas verdadeiras. Bola Falsa Feikubru, uma técnica que combina magia de ataque com magia de ilusão, impede que o oponente conheça a verdadeira natureza de um ataque mágico, camuflando-o com uma ilusão que o faz parecer um ataque diferente. Shono Coffin Kurono Coffin, literalmente significa caixão do tempo, uma arte proibida que para o tempo, em uma determinada área. Descoberta da maldição Ksudizukabar, literalmente significa descoberta, um feitiço que é lançado em alguém que está aflito por uma maldição. O feitiço fará com que a maldição se manifeste em uma forma física fora do corpo da vítima. Random Ball Randamu Bru, Merlin lança uma enxurrada de balas esféricas no oponente. Veneno do Purgatório Pjetori Benomu, Merlin libera uma pequena esfera de seu dedo, que possui propriedades venenosas mortais. Power Limit Break Power Limit Boreiku, literalmente significa quebra de limite de poder mágico. Esta técnica permite que Merlin quebre os limites de poder em si mesma e em seus companheiros, aumentando enormemente seu poder mágico. Causa uma grande pressão no corpo, pois Merlin diz que eles devem dormir uma semana inteira depois de recebê-lo. Powerful Conversion Powerful Combustion, literalmente significa combinação de todos os poderes mágicos. Merlin funde as técnicas de seus aliados em um único ataque poderoso. Maldições. Merlin é excepcionalmente talentoso no uso de maldições, sendo capaz de lançar feitiços altamente únicos, mais poderosos e duráveis. As maldições de Merlin eram notoriamente conhecidas por serem praticamente impossíveis de remover, mesmo por outros poderosos usuários de magia. Como visto onde sua ex-aprendiz Vivian era incapaz de remover a maldição colocada sobre ela por seu antigo mentor. Reencarnação Perpétua Einohine, literalmente significa Sansara Perpétuo, uma maldição durável que faz com que a vítima reencarne quando morre e esquece tudo o que fez em suas vidas passadas. Se a vítima receber informações suficientes sobre sua verdadeira identidade, os traços de sua raça original e os fragmentos de suas memórias voltarão lentamente. Assim que todas as suas memórias forem restauradas, a vítima inevitavelmente morrerá em 3 dias de alguma forma. Se usada em uma deusa, faz com que eles reencarnem como humanos, mas mantendo seu poder original. A única vítima conhecida é a deusa Elizabeth e a única maneira de remover a maldição é obter um nível de poder equivalente ao da divindade suprema ou do rei demônio, se não superior. Merlin foi notado pela Dama do Lago por ter reativado esta maldição em Elizabeth Lyonnaise mesmo depois de ter sido libertado de seus efeitos por Meliodas. Kursiangajek Inji, um feitiço com o qual Merlin cria um contrato entre 2 seres para controlar um deles. Ao colocar um anel na mão da vítima, esta fica sujeita ao feitiço que causa dores excruciantes em seu corpo toda vez que ela tenta usar magia contra outra pessoa ou a outra pessoa dizendo o encantamento remada. Cada vez que o feitiço é usado, a pessoa afetada será coberta por marcas que estão ficando maiores, e uma vez que essas marcas cubram todo o corpo, a pessoa afetada morrerá. A vítima do feitiço é incapaz de remover o anel. Técnicas combinadas. Técnica combinada, prisão tripla Toripuru Purizo, literalmente significando prisão de 3 camadas. King combina o jardim de pólen de Shashefol com o cubo perfeito de Merlin e a arca de Elizabeth para aprisionar o oponente em um campo de contenção de 3 graus. Arma. Aldan, o tesouro sagrado Aldan parece uma pequena esfera flutuante. Itens mágicos. Número 9, agulha da humanificação, uma seringa capaz de dar um corpo humano a qualquer criatura não humana com a qual seja injetada. Número 48, Kyurangel, uma criatura demoníaca parecida com uma lagarta que é usada para curar. No 91, Hitfork, um grande garfo de madeira capaz de aquecer as coisas. Número 172, comprimidos mínimos, baseado nos esporos liberados pela galinha matango, o comprimido mínimo é capaz de diminuir o tamanho do consumidor.
Os efeitos de um único comprimido podem durar até 7 horas. Número 174. Amuleto da Paz. Um amuleto que retém as emoções negativas do usuário. Número 300. Bloco de monstro. Pedaços do tamanho de uma mordida de vários monstros e carne de feras. Número 401. Doce de defecação absoluta. Um poderoso laxante. Olho do poder de Balor. Nomeado em homenagem ao deus Caolho, Balor, o olho concede a habilidade de visualizar as proezas de luta de outro personagem na forma de valores numéricos que são divididos em 3 categorias: poder, força e espírito. Deusa Âmbar. Uma pedra que selará seres demoníacos menores dentro de um raio específico. É usado por Verônica para selar Meliodas por ordem de Indrixon. Orbes de encantamento. Uma série de orbes mágicos que ativam um feitiço após a destruição. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!